Olá, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos bater um papo aqui rapidinho, porque tem muita coisa para te comentar. Acabou agora há pouco na Ilha do Retiro, Sport 6, Belo Jardim. Não é novidade, não. Eu tinha falado no pré-jogo que o Sport, o resultado que seria, de fato, que iria mostrar o Sport seria uma grande goleada sobre essa equipe do Belo Jardim, uma vez que é um time muito fraco, não tem qualidade, mostrou isso, enfim. E o Sport, de fato, venceu bem, um time que é fraco, que é ruim. Teve mudanças, né? Mudança no gol, teve mudança também na zaga. Então, era isso que se esperava. Antes de eu começar a falar sobre a partida, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta muito esse vídeo. Não deixa de compartilhar também com os amigos, tá? Fica à vontade para compartilhar esse link, porque é importante para que a gente continue com esse trabalho. O Sport jogou com Denival no gol, Eduardo na lateral direita, Rafael Thierry e Chico, não Sabino. Igor Cariús do lado esquerdo, porque teve mudanças de posições, Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho. E no ataque, Luciano Juba do lado esquerdo, Edinho e Wagner Love. Esse foi o time do Sport que entrou em campo para enfrentar a fraca equipe do Belo Jardim. Isso não desmerece a vitória do Sport, tá? É uma vitória grande, uma vitória importante e não tem essa não. O Sport não tem que ter pena de ninguém, né? Dane-se se você está na competição e se o time é fraco. Está na competição, é o que tem para jogar, e se é o time tem a fragilidade que teve, então o Sport tem que ganhar. Seria estranho um time ser fraco e o Sport não vencer. Mas o time tem uma baixa qualidade, não ser fraco mesmo, e o Sport não golear, seria estranho. Então, se ser fraco, tem que golear. Então, o Sport goleou, venceu bem, importante, né, para dar confiança, para dar continuidade no trabalho da equipe leonina. Isso foi muito bom, essa vitória do Sport, né, uma vitória que muita gente estava falando, né, que 3-0 era pouco e poderia ter sido mais, viu? Porque a quantidade de gols perdidos pelo time do Sport no primeiro tempo também é outra coisa que a gente vai comentar aqui, que não se deve estar perdendo gols, não se deve estar perdendo chances. Para mim, o melhor da partida de hoje, né, pelo primeiro tempo que fez, né, que construiu essa goleada até o segundo tempo, e depois aí os outros jogadores, né, os outros artistas entram em campo e aí dá continuidade ao que já estava sendo feito, mas foi um jogo muito legal do Luciano Juba, né? O Luciano Juba apareceu bastante, inclusive ele participa dos 3 gols do Sport, né? O gol do Rafael Thierry, ele dá o passe. O segundo gol do Jorginho é um passe espetacular que ele dá, enquanto o Jorginho livre. O Jorginho pega e faz o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Sport. E o terceiro gol do Edinho, né, que a bola passa pelo Igor Cariús, essa bola começa com o Luciano Juba, que dá o passe para o Igor Cariús, ele encontra o Edinho e o Edinho faz o gol. Então, hoje, o Luciano Juba mandou no jogo. Foi muito importante, jogou muito, principalmente fazendo trabalhando muito com o Jorginho, né? O Jorginho se movimenta muito bem, até pela fragilidade mesmo do adversário, então isso dá para trabalhar, até para poder. Eu digo que esse jogo de hoje foi um amistoso, né? Um treino, melhor dizendo, de luxo, com torcida, valendo 3 pontos, e a torcida pagando, e a TV transmitindo. Então, foi de luxo, um treino de luxo contra a equipe do Belo Jardim, que, volto a repetir, muito fraca, né? Tem muita coisa para melhorar se não quiser cair para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano em 2024, jogar essa segunda divisão. Mas foi bom, funcionou bem, né? Luciano Juba, Jorginho trabalhando bem, o próprio Igor Cariús também jogou bastante, né, pelo esse lado aí, então ajudou muito, né? Uma bola, o Wagner Love se movimentando muito bem, apesar que perdeu 1, 2, 3 gols. O Luciano Juba cobra muito bem falta, né? Como cobra bem falta o Luciano Juba. Por pouco não fez um golaço de falta, mas foi um bom jogo do Sport. Um jogo que era o esperado mesmo, nada de anormal, né? Para essa goleada, poderia ter sido mais, pelo volume apresentado do Sport na partida, pelo domínio, o Sport foi absoluto no jogo, né? Jogou muito no primeiro tempo pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo do Sport
jogou bastante com o Luciano Juba, com o Jorginho, né, com o próprio Fabinho, o Ronaldo Henrique, Fabinho, né, jogou muito também por esse lado esquerdo, né? O Edinho também jogou, vira e mexe, apesar que o Edinho estava mais do lado direito, mas ele em alguns momentos ele tentava virar ali para ver se tinha jogo, já que o Edinho não apareceu tanto, ele fez o gol, mas não foi uma partida espetacular do Edinho, mas ele fez o gol, né? Ele fez o gol. Então foi um jogo legal, foi um jogo bom, né? A gente tem que destacar o jogo do Sport contra a equipe do Belo Jardim, sim, não esquecendo a fragilidade do time, mas também mostrando a grandeza do Sport. Se comportou super bem, levou um gol, mas no segundo tempo, por falta de atenção mesmo, você está vencendo por 5, aí dá aquela relaxada, mas foi um bom jogo do Sport. No time do para não dizer que a gente não vai falar do Belo Jardim, o Belo Jardim deu o primeiro chute a gol e foi lá para o céu aos 25 minutos. O Sport tinha 10 finalizações, o Belo Jardim só tinha 2. Né? Então o Sport estava, né, jogou muito bem, né? Foi lá e dominou a partida, goleou de verdade, jogou muito e fez os gols. Então é importante demais essa vitória. A movimentação do Luciano Juba hoje, muito boa, né? Por dentro, o Jorginho jogando como o segundo homem, então muito bom esse entrosamento. Já começa a se desenhar, né, jogar com o Jorginho, junto com o Luciano Juba, quando tiver a necessidade do Juba jogar de ponta, né? Uma vez que o Juba tem jogado de lateral esquerdo, que é a sua posição de origem, mas hoje mostrou essa cadência, essa transição, esse trabalho, né? Por isso que o lado esquerdo do esporte jogou muito mais no primeiro tempo do que no segundo, porque no segundo começou a ter as mudanças. Logo de cara, no segundo tempo, o Labandeira ele entra no lugar do Edinho para fazer o lado direito. Por que isso? Porque o esporte não teve tanto volume pelo lado direito. O esporte jogou mais pelo lado esquerdo, pelo lado do Luciano Juba. Então, essa mudança do técnico Anderson Moreira foi com essa intenção: equilibrar as ações, para que não fosse só apenas o lado esquerdo que funcionasse, que criasse as jogadas, mas sim o lado também direito equilibrasse e aí tivesse força total com o time. E ele fez isso e mostrou isso, porque quando o Labandeira ele entra no jogo, ele dá um equilíbrio pelo lado direito. E aí o Luciano Juba trocando de posição, vira e mexe trocando de posição, dava mais rapidez ali pelo lado direito. E ele foi reforçando o lado direito do time. Depois ele colocou o Wanderson, tirou o Luciano Juba, aí o Wanderson entra, faz 2 gols. Assim que o Wanderson entra, já faz um, depois faz outro. Então, o cara já entrou com a estrela brilhando, né? Então já fez 1 e 2 gols. O Wanderson que tinha feito o primeiro gol dele com a camisa do Sport o ano passado. Esse ano ele fez 2. Então, isso é bom para dar confiança. Né? O equilíbrio que eu estava falando, né? Aquele equilíbrio que se precisava. O Fabinho também saiu para a entrada do João Igor aos 26 minutos. O Paulinho entrou no lugar do Igor Cariús, já aos 34 minutos. E o gol do Belo Jardim saiu ali já no finalzinho. Mas o Gabriel Santos, que entrou também no jogo no lugar do Wagner Love, também anotou dele. Então o Sport vence a partida. Né? Mas a gente tem que olhar mais com o olhar técnico. Né? Assim, foi um jogo que o time adversário favoreceu bastante, mas que o Sport também fez por onde, tá? A gente não vai diminuir jamais a vitória do Sport. Foi uma grande vitória sobre o Belo Jardim. O problema do Belo Jardim é que tem um time ruim. É como eu já falei no início desse vídeo. Estranho seria se o Sport tivesse feito apenas 1 gol, ou 2, ou não tivesse vencido, ou apenas empatado. Isso seria estranho. Mas vencer uma equipe que é fraca e gol de goleada não é estranho, não. Venceu bem, merecidamente. Tá? De parabéns ao time do Sport por ter ganhado por 6-1. E poderia ter sido mais se não perdesse tantos gols. E aí é que tá. Tem que parar de perder esses gols. Perde muitos gols e às vezes se complica. No caso do Belo Jardim, não. O Belo Jardim não passou nenhum tipo de problema, não. Hoje foi a estreia do Denival, né? Denival, goleiro muito pedido. Né? No primeiro tempo deu uma vacilada, mas também não foi culpado pelo gol, né? O gol foi uma bela jogada, por sinal, até chegar no Vitor. E o Sport venceu o jogo pelo placar de 6-1. Com esse resultado aqui, deixa eu só trazer aqui a classificação de momento do campeonato pernambucano, viu, gente? Eu estou fazendo aqui agora. Deixa eu só trazer aqui, né, depois desse jogo, vou trazer aqui a classificação e também o jogo. Esse jogo, lembrando que essa rodada 5 começou hoje, com Ibis e Salgueiro empatando em 0-0 e agora o Sport vencendo por 6-1. O Sport lidera a competição nesse momento,
tem 10 pontos, mas o Retrô tem 9 pontos. O Náutico tem 7 pontos, Afogados tem 6 pontos, está na quarta colocação, Porto tem 6 pontos, Salgueiro tem 5 pontos, está na sexta colocação, Central tem 5 pontos, está na sétima colocação, o Santa Cruz tem 3 pontos, está na oitava colocação, e o Ibis aparece na nona colocação com 3 pontos. Na zona de rebaixamento, na décima colocação, Maguari com 2 pontos, Petrolina na 11ª com 2 pontos, Caruaru com 1 ponto, Caruaru City com 1 ponto na 12ª, e o Belo Jardim é o lanterna com 13, na 13ª colocação, lanterna com apenas 1 ponto. Lembrando que tem jogo para acontecer ainda, tem um jogo entre Náutico e Retrô, e esse jogo vai definir muita coisa, porque se empatar, o Retrô assume a liderança por conta do saldo de gols. E o Sport acabou tomando um gol no finalzinho. Caso o Náutico vença, o Náutico também vai vencer, vai ficar à frente do Sport por questão de vitórias, né? Não é nem de vitória, é questão de pontos mesmo, né? Para acabar passando. Então o Sport perde a liderança tanto para o Náutico, como se o Náutico vencer, como pelo empate do Retrô. Empatando, o Retrô passa a equipe leonina. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e antes de eu finalizar aqui, lembrando que amanhã, quarta-feira, tem Porto e Afogados às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, e Retrô e Náutico se enfrentam às 8 horas da noite. Então amanhã tem 2 jogos, Porto e Afogados às 3 horas da tarde e Retrô e Náutico às 8 horas da noite. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta muito esse vídeo e é isso, dá moral pra gente. Valeu e até qualquer hora. Fui!